Ouvintes, telespectadores, leitores, seguidores do RG Bahia Notícias e do site RG Bahia, nossa revista Geral Bahia. Hoje nós temos como convidado especial aqui o vereador, atualmente presidente da Câmara, Marlon Souza. E ele é o nosso entrevistado especial do programa Sábado Personalidade. E por que Marlon é tão especial? Só porque é vereador, presidente da Câmara? Não. Antes de ser vereador, presidente da Câmara, Marlon, bastante conhecido em Macarani, funcionário público, né, atuando em áreas determinantes, como contabilidade, tesouraria, finanças, e independente de qualquer coisa, uma pessoa preocupada com Macarani. E tanto foi, e tanto fez, que chegou a vereador na sua primeira tentativa. Isso lá nos idos de 2016, quando o prefeito era inclusive, né, o prefeito Carlinhos tinha sido afastado. Na verdade, chegou Jorge Motos, que assumiu a passar o bastão. Depois veio Armando Porto para um mandato suplementar e Miller acabou sucedendo. E Marlon, naquela época, foi candidato a vereador. Na sua primeira tentativa, já foi mais votados de Macarani. Mas não parou por aí. Marlon, logo no primeiro ano, foi eleito, juntamente com a bancada na época, primeiro secretário da Câmara de Vereadores. Presidente eleito, Edmilson Souza. 2 anos depois, ele foi eleito presidente da Câmara de Vereadores. Venceu o mandato do ex-prefeito Miller Ferraz e Marlon foi eleito presidente da Câmara de Vereadores. Veio a prefeita Selma, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores, não, ainda no mandato do prefeito Miller Ferraz. Houve um imbróglio lá, a eleição foi anulada e ele foi eleito, completou 2 anos de mandato. No primeiro mandato da prefeita Selma Souto, ele foi reeleito e depois reeleito de novo. Qual é a diferença? Marlon fez história como o primeiro vereador de Macarani a se eleger por 3 mandatos consecutivos como presidente. E isso é fazer história. E Marlon está em vista de ser o presidente da Câmara, e isso ninguém tira dele, dos 80 anos de Macarani. É uma carreira interessante, né? E hoje nós vamos conversar com essa personalidade de Macarani, que é o presidente da Câmara, Marlon Souza. Marlon, seja muito bem-vindo ao programa RG Bahia mais uma vez. Sei que esteve aqui na quinta-feira falando sobre o retorno dos trabalhos. Boa tarde, Araújo, boa tarde, ouvintes, né, do RG Bahia Notícias. Obrigado mais uma vez, Araújo, pelo convite. Muita satisfação estar aqui novamente. E assim, né, como você diz, né, é muito gratificante, né, é muito gratificante pra gente quando você fala, né, que quebrando um recorde, né, na verdade um recorde, né? Um paradigma, né, e que acredito que poucas câmaras do país, né, tenham tido essa condição. É isso aí. Então, como você explicou bem, né, em 2016, né, entrei pela primeira vez, né, como candidato, né, ganhamos a eleição, né, assumimos em 2017, né, em 2016, graças a Deus,
primeiramente, né, graças a Deus e graças à população de Macarani, fui eleito como aí vereador mais bem votado na época, né? Na época foi o mais bem votado, né? Foi com 690 votos, né? E foi muito gratificante, né? E aí, como você disse, né? Logo no primeiro mandato assumimos, né? Em 2017 assumimos. Tivemos a eleição, né? Para a mesa diretora, né? Onde encabeçava por Edmilson Lima, né? Como presidente. Eu como primeiro secretário. E, se eu não me engano, Jorge Mota como vice. E André Ferraz como segundo secretário, se eu não me engano. Ganhamos, né, essa eleição, né? E eu como primeiro secretário, né? O primeiro secretário é o tesoureiro, né? Na verdade, é o tesoureiro da Câmara, é quem assina juntamente com o presidente, né? Com o gestor, que é o presidente. E foi um biênio bom, né? Onde o presidente Edmilson fez um excelente mandato também como presidente, né? Em 2018, 2016, 17, 18, 2018, findamos esse biênio e Edmilson tentou até uma eleição, mas acabou tendo um problema com a justiça e foi anulada a eleição, tivemos que fazer. Aí nessa daí já me colocou como candidato a presidente. Ganhamos mais uma vez, né? Graças a Deus, né? Por isso, né? Como eu disse, é muito gratificante pra gente. Fizemos um biênio, né? O último biênio desse primeiro mandato meu é muito bom, onde alcançamos muitos objetivos, né? E terminou o biênio, terminou o mandato, né? Tentamos também a reeleição, né? Tentamos a reeleição em 2020, ganhamos novamente, né? Graças a Deus e novamente graças à população novamente que me deu mais essa condição de ser um representante deles, né? O qual eu gosto de fazer, né? E agradeço muito por isso, né? Aquelas pessoas que confiaram em mim. E ganhamos mais uma vez a eleição como primeiro, né? Como mais votado também, né? Diminuiu os votos, mas foi como primeiro. Tivemos 506 votos, né? Fomos o primeiro também. E tá aí. Logo no início do ano fizemos a eleição, né? De mais uma vez, né? Mais uma vez a gente conseguiu a reeleição. Além de ter sido reeleito, né? No final do ano passado, você foi reeleito por aclamação, né? Unanimidade. Isso. Né? E isso não tem preço, né? Não tem. Por isso que eu tô falando, né? Já é muito gratificante. Que bom, né? Que os colegas confiaram em mim, puderam me ajudar nessa questão. Apresentamos a chapa e foi unânime, porque não teve outra chapa, né? Então todos os colegas votaram e foi uma grande alegria para, além de ser uma chapa unânime e que votação de todos estava de comum acordo, também seria também uma história, fazer história na cidade, onde era a terceira vez consecutiva presidente da Câmara Municipal de Macarani. Isso é uma alegria. E como você disse, é difícil, né? A gente sabe de muitas histórias aí que aqui em Macarani mesmo, em outras cidades, já teve o presidente, foi reeleito, mas nunca conseguiu, nunca conseguiu, não sei, fazer um terceiro biênio, né? Consecutivo, isso aí. Então é muito feliz, é muito gratificante. E assim, como eu disse, já agradeço muito a Deus, né, a minha família, e agradeço à população de Macarani por ter confiado e depositado essa confiança em mim, de ter me dado também o segundo mandato como vereador, né, reeleição como vereador. Você se considera um predestinado nessa questão? Você sonhava entrar na vida pública algum dia? Essa questão de predestinado, eu não costumo achar isso, não, né? Eu costumo achar assim, tudo é no tempo de Deus, né? Tudo está no controle, no comando de Deus, é sempre na hora dele, não adianta, é sempre na hora dele. E assim, quando eu
Sou funcionário público, como vocês sabem, sou funcionário público efetivo, né, de carreira. E sempre gostei de política. Inclusive em 2012, até tive um convite na época pelo próprio prefeito, né, Carlinho, que estava indo para a reeleição. Mas eu não quis, achei que não era a minha hora, né? Eu já tinha iniciado um trabalho, o qual, não vou dizer trabalho, eu iniciei uma carreira no executivo como na contabilidade e no financeiro, né? Contabilidade, sempre trabalhei com contabilidade e financeiro do município. Então eu não aceitei, naquela época a gente apoiou, né? Eu apoiei, naquela época apoiou o vereador Glauber, né? E a gente falou assim, na hora certa a gente vai. Aí quando foi em 2016, realmente eu falei assim, agora eu vou, porque assim, eu não tinha cargo, político, mas eu gosto muito de política, eu gosto muito, assim, na verdade, Araújo, não é nem gostar de política, eu gosto de poder estar num cargo onde você possa ajudar a população e ajudar a cidade, porque o mais importante é o desenvolvimento da cidade. Então, não é questão de gostar de política, é questão de querer estar onde você tem uma condição melhor de ajudar no desenvolvimento do município. Isso aí. Porque é um cargo passageiro, né, hoje? Hoje a gente está vereador, amanhã pode não estar. E mesmo depois não estando vereador, eu quero continuar, se Deus me permitir, poder ajudar as pessoas, poder ajudar, contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, que isso é que é importante. Bom, qual é o pensamento futuro do hoje vereador e presidente da Câmara, Marlon Souza? Seguir na carreira como vereador ou, a exemplo do próprio Glauber, né, que nos deu entrevista, inclusive, na época, dizendo que não seria mais candidato a vereador, queria alçar um voo mais alto. Você, enquanto puder, vai continuar sendo vereador ou também pretende seguir esse caminho, buscar voos mais altos? E quais seriam esses voos? Bom, Araújo, primeiro vamos falar aqui rapidinho um pouquinho de Glauber, né? Glauber foi um grande vereador, como você já disse aí, atuante, né? A gente trabalhou um mandato junto, né? Sinto muito falta, né, das nossas discussões, do nosso embate, e ele deixou o legado dele no Legislativo, né? E Glauber, naquela época, ele achou que não deveria mais seguir o caminho como vereador, né? Não quis, deu aquela entrevista e lá na frente acabou sendo que ele não foi mesmo, realmente ele não foi candidato. Araújo, é o seguinte, minha intenção sobre a permissão de Deus e também se a população novamente confiar em mim, na próxima eleição eu vou sair sim, a minha intenção é sair como vereador, novamente. Aí você fala assim, você sonha, você almeja algo mais? Como eu falei, Araújo, eu quero estar onde eu possa ajudar a cidade a se desenvolver, onde eu possa ajudar a população. Se tiver de ser candidatar novamente a vereador e se a população me dá novamente essa oportunidade de ser ter mais um mandato representando a cidade, você, e se tiver alguma coisa a mais, isso aí vai depender, porque eu não, assim, política a gente não se faz sozinho, política tem grupos e a gente pode definir isso o ano que vem, mas o certo é que eu vou tentar a reeleição como vereador. Se por acaso for mais do que isso, aí vai depender muito da questão de grupo, questão das pessoas que vão apoiar, entendeu? Então eu não vou, vamos aqui só falar, né? A minha intenção é continuar vereador, se a população assim decidir, porque primeiramente é Deus, né, Araújo? Mas a população que vai dizer se eu vou ficar ou não. Se a população novamente entender que eu tenho que ficar, que eu mereço mais um mandato para representar a cidade, eu vou continuar vereador. Se não, eu vou entender também que chegou
a fase final de como vereador e respeitar a população, né? A opinião da população. Isso é que é importante, né? Na campanha passada, o nome do candidato do PMDB, na época do PMDB, né, estava meio complicado de se resolver. E você, juntamente com o Glauber mesmo, né, até chegaram a se arriscar a montar uma chapa prefeito, vice-prefeito. E aí acordaram, falaram, não, ainda não é a hora. Você se arrepende de ter tentado sair candidato naquela época? Se fosse hoje, você faria a mesma coisa? Olha, hoje, como eu falo, hoje eu pensaria bastante, eu teria que ver primeiro o grupo, né, os apoiadores, porque política eu não faço sozinho. E da questão de me arrepender daquela vez que eu mais Glauber saímos como candidato a prefeito e vice, não me arrependo. Sabe por que não me arrependo, hoje? Mesmo que não concretizou, mesmo que não foi para frente, né? Acabou teve a desistência da gente, né? E Glauber como ele já tinha dito, não ia sair novamente como vereador. Eu ainda consegui registrar minha candidatura para vereador, né? Graças a Deus. E não arrependo não, porque assim eu vi, hoje que uma parte da população aceitou bem. Verdade. Uma parte da população aceitou bem, tanto que foi feito pesquisas e isso é importante. Então assim, é bom você saber e você, como eu disse, agradeço, né, aquelas pessoas que confiam, né, que confiaram na época em mim, em pesquisa, ter votado em mim, ter optado por mim, mas infelizmente não deu, é assim mesmo como eu falo sempre, tudo está no controle de Deus, tudo é na hora de Deus. Não adianta você querer dar um passo à frente sem que Deus fale que não é a hora. Então assim, arrependimento eu não tenho nenhum. E ainda mais onde naquela época eu tive um parceiro de chapa, um grande amigo, né, o vereador, que na época era o vereador Glauber, um grande amigo, um grande parceiro, o qual tínhamos junto um sonho, né, um sonho de sermos gestores da cidade, da nossa cidade, onde nós nascemos, onde conhecemos cada ponto, entendeu? Viemos juntos naquela época para poder realizar um sonho e principalmente, eu falo sempre, naquela época tinha um sonho que era chamado Macarani, e esse é que é importante. Então, arrependimento eu não tenho, não vou ter nunca, e eu só tenho a agradecer a Glauber, na época que aceitou fazer parceria comigo na chapa, e agradecer a parte da população que naquela época me queria como candidato a prefeito, mas infelizmente não deu. Mas é isso aí, já é vida que segue, e em tudo que a gente faz, em todos os momentos da nossa vida, tem a hora certa, e sempre com Deus na frente. Bom, eu tenho curiosidade de saber, não é de você, de qualquer vereador, porque a gente, quando nós publicamos uma matéria referente à Câmara de Vereadores, ao trabalho dos vereadores, e vemos comentários nas redes sociais, direto na página do site, alguns parabenizando, batendo palmas, mas muitos de forma muito negativa e se alimentando inclusive por outros órgãos de imprensa, né, a depender do interesse do relacionamento que tem com esse ou aquele vereador, dizendo que o vereador não faz nada, perguntando se a cidade tem vereador. E aí o EG Bahia pode se colocar nessa condição de, desde os tempos em que o editor trabalhava em emissoras de rádio, procurou mudar essa cultura, né, dizendo qual é o verdadeiro papel do vereador, né? Mas as pessoas continuam achando que ser vereador é uma coisa muito fácil, que é só falar e fazer acontecer. No entanto, a gente sabe que não é assim, e que papel de vereador não é pagar a conta de luz, não é pagar a conta de água, né? Papel do vereador é uma outra coisa. Mas quem acompanha as sessões, quem vai lá,
sabe o quanto o vereador batalha para tentar realizar com muita seriedade o seu mandato. Dói em vocês quando vocês ouvem alguém falar ou leem algum comentário que o vereador não faz nada? Ora, hoje, na verdade, estou falando por mim, o vereador Marlon. Eu não posso falar, nessa questão não vou poder falar pelos outros, mas pelo que a gente conversa, eles também, acho que está de acordo com o que eu vou dizer. Eu mesmo não me importo quando eu vejo comentários desse tipo. Porque assim, quem faz os comentários, Araújo, com certeza não acompanha o trabalho do vereador. Nunca foi na Câmara, não assiste as transmissões da Câmara, não vê realmente o que o vereador cobra pela cidade. E fazemos sim, viu, Araújo? Fazemos sim nosso papel. Como eu disse, nós somos legisladores, estamos para votar, criar leis, votar em leis executivas, fiscalizar, né? Mas nós não temos o poder da caneta, que é executar. Isso é com o executivo. Nós fazemos o quê? Nós cobramos, indicamos, pedimos e quem vai dar a palavra final é o executivo. É assim, hoje você vê, se você acompanha realmente as sessões da Câmara, nós legislativos, nós não costumamos fazer aquela política antiga de que bater de mesa, que xingar gestor resolver. Política rançosa. Isso. Hoje nós não fazemos tudo. Não. Hoje nós fazemos nossas cobranças na casa, legislativa, como tem que ser, fazemos nossa cobrança pessoalmente, e o resultado está aí, né? Quando a gente vai comparar uma gestão com a outra, a gente vê a diferença, que é a gestão de hoje com a gestão passada. Então, assim, eu sempre falo, a Câmara está lá para apoiar a gestão, no que for bom para a cidade, vamos estar juntos, né? Sempre com a gestão. E quando tiver de cobrar, a Câmara vai cobrar sim. Fazemos sim nosso papel. Então quando eu vejo assim, eu não fico com raiva, entendeu? Cada qual tem uma maneira de pensar. Às vezes as pessoas levam muito, às vezes tem muitas pessoas, ou aliás, são poucas pessoas que são mal intencionadas, que xinga o vereador, mas eu não me importo com isso não. O importante é que eu sei que meu trabalho está sendo feito, sei que o trabalho dos meus colegas vereadores estão sendo feitos. O que eu peço é que antes de criticar o vereador, antes de falar que o vereador não faz, assista um pouco as sessões, tira uma horinha. Não estou falando para poder assistir a sessão ao vivo, não. As sessões da Câmara fica lá. No Facebook fica lá permanentemente. Isso, no Facebook fica, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5 anos, pelo que eu não sei se é. Então assim, vai ficar lá, a pessoa não tem tempo à noite, não tem tempo de manhã, tem à tarde, assistam e vai ver que a Câmara cobra sim, e não cobra nada para o vereador, nada para a pessoa do vereador, cobra pela população, para a população, porque esse é o trabalho da gente. Fomos eleitos para isso e temos que sim cobrar para a população. Na última quinta-feira, ao conversar com você, nós falamos sobre quebra de paradigmas, de tradições. E você tem sido um presidente que tem feito exatamente isso, quebrado, né, antigas tradições, paradigmas, né, e sendo talvez, estamos falando isso do tempo que estamos aqui em Macarani e acompanhando a Câmara, o mais democrático dentre todos os presidentes que passaram pela Câmara, inclusive no que diz respeito ao uso, né, da tribuna livre por terceiros, independente de quem quer que seja, e muitas vezes liberando o microfone para a plateia, né, dar sua opinião com muita tranquilidade. E isso tem lhe trazido, do ponto de vista de reconhecimento, né, algum valor agregado ao seu futuro na política, ao momento político? Olha, Araújo, desde quando eu entrei pela primeira vez como presidente, né, eu sempre foi assim, sempre, como você disse, foi democrático. No regimento, né, temos uns artigos onde tem um tempo, né, para uso. O uso da palavra do vereador tem o tempo, o uso da palavra da tribuna livre, mas a gente mudou.
Isso aí, a gente Mudou mesmo. mudou isso. Então assim, às vezes tem assunto que o vereador quer discutir ou quer falar, que só 3 ou 5 minutos não dá hoje. Não dá. Então a gente tem que dar. Entendeu? Tem que dar mais tempo para até porque para a população entender melhor o que está sendo discutido. Quando alguém vai usar que pede a tribuna livre, também é a mesma coisa. Como que a gente tem um assunto de importância para o município, de importância para um funcionário, para um cidadão, 5 minutos não dá hoje. Então a gente nunca foi com esse tempo. Passou 5, passou 10, passou 15, já tem até mais tempo. Então nunca a gente travou por isso, né? E pelo menos, se Deus me permitir terminar esse mandato, né, como presidente, que é até o final de 2024, enquanto eu tiver como gestor da Câmara, vai continuar assim, e porque, como eu disse, né, ali é a casa do povo, e o cidadão, quando quer trazer um assunto que é para a cidade, que é para o bem da cidade, essa casa vai estar sempre aberta e a população vai ter voz, porque vivemos num país democrático, né, e tem que ser assim, né? Bom, chegou aí ao 3º mandato, 2ª Câmara de Vereadores, né? Claro, você acompanhava os trabalhos antes também. Sua opinião, essa Câmara é uma boa Câmara em relação, quer dizer, um bom colegiado, como vocês vão falar, em relação às anteriores, nos últimos anos, aí, nos últimos mandatos? Olha, Luiz, sim, a Câmara, hoje o colegiado é muito bom, temos vereadores, funcionários públicos, advogado, professor, funcionário público na área de saúde, e assim. Então a Câmara hoje, o Legislativo hoje posso dizer sim que é um colegiado muito bom, e as discussões são boas, né? Como eu disse, discussões, quando eu falo, discussões a favor da população. E às vezes tem sim uns embates, né? Mas talvez eu e outro vereador, a gente tem opiniões diferentes, mas que lá na frente o objetivo é o mesmo. Quando o objetivo é o mesmo, talvez você tenha uma opinião, outro tem outro, mas o bom é que no final chega num consenso pro principal, que é o objetivo final, que é o bem-estar da população e da cidade, né? Marlon, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, para participar do programa RG Bahia Personalidade. E não poderíamos ter uma personalidade melhor do que você para participar conosco hoje. E eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Mais uma vez, Araújo, obrigado, né, pelo convite, né? É uma satisfação, né? Quando você me falou do convite, eu não pensei 2 vezes, né? Falei, vou sim. E é muito bom, né, estar aqui falando um pouco, né? E onde aqui a gente acabou falando um pouco sobre a nossa cidade, né? O desenvolvimento da nossa cidade. E espero que nossa cidade se desenvolva mais e mais, porque, como eu disse, né, eu sou filho daqui de Macarani, nasci aqui, nunca saí daqui e quero viver até o final de minha vida aqui. E enquanto eu puder para ajudar, seja como político ou como cidadão, eu vou estar aqui para ajudar, porque temos que ser humanos, né, Araújo? O importante de tudo, a gente tem que ser humano, além de humilde, né? Vamos iniciar o 2º semestre agora do ano 2023 e espero que a Câmara novamente tenha umas discussões boas, né? E que aquela Câmara faça o melhor para a cidade e para a população, né? Tanto agora no 2º semestre de 2023 como no último ano do nosso mandato, né? Que se encerra em dezembro de 2024, que possamos sair, né, terminar o mandato com cabeça tranquila e com coração tranquilo, que fizemos o melhor para a cidade e que o que fizemos ali como vereadores foi principalmente pela cidade e pela população, que isso é importante, né? É o mais importante, né?
Então tá aí, conversamos com o presidente da Câmara, Marlon Souza, que garantido já é o presidente dos 80 anos de Macarani, ou seja, do 80º aniversário da cidade. Marlon, muito obrigado. E você que está assistindo agora conosco, muito obrigado.